Senhor, a Tua presença em mim é notória. O Teu Espírito tem liberdade nessa noite para agir no meu coração. Senhor, tira toda a impureza, tira todo o achismo, tira toda a racionalidade. Senhor, vai trabalhando dentro da minha mente, trabalha em todo o meu ser. Senhor, vai me curando nessa noite. Senhor, vai me libertando daquilo que eu ainda estou aprisionado. Senhor, todo pecado que está escondido agora venha sair da minha vida, venha sair da minha vida. Senhor, me liberta nessa noite. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro do teu coração agora. Deixa o Espírito Santo começar a te transformar, a te renovar, a te fortalecer, querido. Ele está aqui, Deus está aqui, e Ele quer encontrar você nessa noite. Ele quer você por inteiro, Ele não quer pela metade, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro. Nessa noite Deus quer você. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade nesse lugar. Tu tem liberdade para falar conosco. Uma igreja separada, a Tua noiva, Senhor, está aqui nessa noite. Homens e mulheres comprometidos com o Teu reino. Homens e mulheres, Senhor, que estão doando agora tudo que eles têm diante de Ti. Senhor, abre agora esses corações. Senhor, começa a derramar. Derrama nessa noite, derrama nessa noite, derrama nessa noite. Senhor, vai libertando aqueles que ainda estão cativos, aqueles que estão aprisionados por alguma situação nesse mundo. Senhor, começa a transformar nessa noite. Senhor, vai desobstruindo os ouvidos nessa noite. Senhor, vai transformando aquele coração de pedra. Senhor, amolece ele nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala conosco. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Se renda ao Senhor nessa noite. Você está numa boa terra. Esse lugar aqui nasceu no coração de Deus. Era a antiga Pepsi aqui nesse lugar. E Deus transformou nesse lugar num celeiro do avivamento. Aleluia. E você faz parte dessa história. Aleluia. Você faz parte. Você foi escolhido por Deus. Fala assim: eu fui escolhido. Deus me escolheu para um novo tempo, para um novo ciclo. Eu faço parte dessa história, desse lugar, dessa geografia. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Mas não sai não. Aleluia. Eu coloquei assim: a boa terra produz a maturidade espiritual através da unidade. Querido, tivemos uma sexta-feira e um sábado aqui com algo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Amém? Você crê nisso? Deus fez algo que sacudiu a base. Aí eu vou ter que imitar o apóstolo. Sim ou não? Mas Deus sacudiu. Eu estava ali no meu lugar e o Espírito Santo começou, sabe, a fazer uma revolução dentro de mim. E eu falei assim: eu não posso ficar parado. Eu já tinha recebido o convite. Eu confesso, pastor Salatiel, que na terça-feira, onde o pastor Leandro estava lá, fez o convite da Macrocelo, e nós ministramos essa palavra de Efésios 4, de 1 ao 16. Mas aquilo estava me incomodando. Eu comecei a orar, comecei a buscar e tentei colocar uma outra palavra. E aí voltava essa palavra: ministra. E eu falei assim: Senhor, não sou eu que mando na igreja, mas o Senhor é o cabeça, o Senhor que manda. E eu creio que Deus vai falar também contigo. Naquele dia falou com os homens, mas hoje Deus vai falar com os mais experientes. Amém? Vai falar com as mulheres, com os adolescentes, porque Deus tem chamado uma igreja que vai transformar essa geografia pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? E aqui,
Eu coloquei assim, 2026, o ano da boa terra. Vamos ler a palavra de Deus? Coloca aqui para mim, do primeiro versículo até o versículo 16. Vamos acompanhar a leitura. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com todo o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós que foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa, ele subiu, senão também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo, que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar. Falar aperfeiçoar. Agora você diz assim: amém. Aos santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Fala assim: eu não posso ser mais criança, eu não posso ser mais menino, eu preciso amadurecer. Levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogando para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia certas, pessoas que induzem o incauto ao erro. Longe disso, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Você pode dizer Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelos auxílios de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, o apóstolo Paulo, ele estava acima da média, ele estava fora da curva, porque um homem, pensa comigo, um homem que antes perseguia a igreja, um homem que era incansável, ele conhecia, sabe, como os fariseus, ele conhecia a palavra, ele perseguia todo aquele povo de Deus. Mas chegou num determinado ponto que houve um choque de realidade na vida do apóstolo Paulo. Ele, como Saulo, na estrada de Damasco, ele tem uma realidade mudada. Teve a vida dele transformada com um choque, com uma luz que veio, e ele falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquela transformação, ele ficou um período sem enxergar. E aí, Ananias aparece, mandado por Deus, e ali ele trabalha com Paulo, ora, ele recupera a sua visão, Paulo é batizado, e aí o apóstolo Paulo, ele depois começa a fazer a sua missão. Determinado tempo, o apóstolo Paulo foi açoitado, foi, apedrejado, ele passou por diversas dificuldades. Te faz lembrar alguma coisa da tua vida
em determinados momentos aonde você às vezes está recebendo pedrada, está recebendo açoite, está recebendo, sabe, palavras que vão tentar te diminuir. Mas nós vamos chegar aqui nesse tema. Isso aqui é só um pano de fundo para você entender que o apóstolo Paulo, ele não pertencia mais a ele. Você pode falar isso comigo? Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Cristo. E logo o apóstolo Paulo, ele começa aqui no primeiro versículo. Ele diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que vós andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. O Ministério de Música pode sentar, por favor. Eu falei que depois Pessoal abençoado esse Ministério de Música. Ia fazer igual o quartel, pastor. Ia deixar eles aqui, ali até. Mas, veja bem, em outras versões está escrito assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro, preso no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamados. Então o apóstolo Paulo, ele suplica, ele implora para mim e para você valorizar o teu chamado. E valorizar o chamado que não é teu, que não lhe pertence. Você só é um instrumento na mão de Deus para que esse chamado evidencie o reino de Deus e a glória de Deus. Se você pode dizer glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a exortar uma total dedicação ao Evangelho e a sua missão como prisioneiro de Cristo. Embora ele estivesse numa prisão em Roma, ele era um homem livre. As paredes da prisão não limitaram o chamado de Paulo. De repente você está atravessando um momento agora, falando assim para Deus: Deus, eu estou vivendo um momento de aprisionamento. Mas isso não pode ser uma desculpa para limitar você diante de Deus. Porque Deus te chamou. Olha só como é que ele fala: prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. E andar nesse modo digno, querido, é algo de sobrenatural. Você não pertence mais a você mesmo. Quando você foi chamado por Deus, quando você foi chamado por Cristo, Ele pagou um preço muito caro lá. Jesus pagou um preço muito caro naquela cruz. Ele pagou pelos teus pecados. Ele derramou do teu sangue por causa de mim, de você. Então, querido, quando você foi vocacionado, você foi chamado, algo divino está dentro de você. Você tem convicção que o Espírito Santo habita dentro de você? Vou falar algo agora para você entender um pouquinho de quem está dentro de você. Davi, o grande rei Davi, ele pega a Arca da Aliança, e aí ele começa a caminhar com a Arca da Aliança, retornando para Jerusalém com a Arca da Aliança, e ele bota a Arca da Aliança numa carroça de bois, e ele está indo lá, fazendo, sabe, a coisa certa, mas da maneira errada. E aí aquela carroça vai seguindo, em determinado ponto a carroça balança, e aí Uzá mete a mão, e ele morre fulminado. E aí o rei Davi, ele pega os sacerdotes, ele coloca a vara naquela arca, e os sacerdotes levantam, e a cada 6 passos, eles param e sacrificam. Hoje, a presença de Deus, através de Cristo Jesus, habita dentro de você. Então, se no passado, aquela Arca da Aliança que levava a presença de Deus, alguém tocou de uma maneira errada e foi fulminado, Deus está falando hoje para mim e para você, que o chamado que você recebeu, a presença que tem dentro de você, não pode ser mais negociado. Você não pode servir a 2 senhores.
Você não pode mais negociar a presença de Deus que está dentro de você, querido. Porque no momento que você levantou tua mão e você confessou Jesus como teu Senhor, você não pertence mais a você. E foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele não pertencia mais a ele mesmo, porque ele sabia em quem tinha crido. Ele sabe que o Senhor dele é o Senhor Jesus. E hoje Deus está falando para mim e para você: Inhaúma pertence ao Senhor Jesus. Engenho da Rainha pertence ao Senhor Jesus. O Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Mas Deus convocou, comissionou, chamou, te escolheu para que você hoje vá e dê frutos. E o vosso fruto permaneça. Então, quando alguém falar assim: ele não é ninguém, não aceite isso na sua vida. Porque quando Deus te escolheu, Ele colocou a presença dEle, e a presença dEle dentro de você vai começar a transformar o local por onde você passar. Dentro da tua casa, a tua casa nunca mais vai ser a mesma. Dentro do teu trabalho, nunca mais vai ser o mesmo. Sabe por quê, querido? Porque aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Se no teu casamento há trevas, a presença de Deus vai entrar lá e vai transformar. Se teu ministério há trevas, aí você vai dizer assim: no ministério, querido, não sabe de nada, está por fora. O apóstolo ministrou aqui o DNA de quem veio na convergência? De Lúcifer. O orgulho, né? Eu não vou ceder para o meu marido. Ele brigou, ele que tem que vir me pedir perdão. Ele lá, o irmãozinho lá no ministério. Quem é ele? Você não pertence mais a você. Você não é teu. Você não faz o que você quer. Se na palavra de Deus fala que você tem que ir até ele e se consertar, é tempo de você se consertar. E aí a presença de Deus vai começar a colocar as coisas em ordem. Você vê lá em Gênesis, no primeiro capítulo, a terra estava sem forma e vazia. Havia um caos na terra, mas o Espírito de Deus pairava. E aí Deus começa a trabalhar, começa a entrar. Hoje, o Espírito Santo, ele pega uma pessoa que está com a sua vida no caos, sabe? Está tudo desorganizado. Ele entra quando você aceita o Senhor, o seu governo, o reino dele. E assim como ele fez com Paulo, faz uma revolução de dentro para fora, a tua vida é transformada. Você não é mais o mesmo, porque o Espírito Santo vai começar a te alimentar, ele vai começar a corrigir os erros que eram no passado, a tua vida que era torta, né? Aquela vida que antes não glorificava a Deus, que antes era uma pessoa que era maldosa, falava palavras de baixo calão, ela era uma pessoa que vivia brigando, mas hoje você é uma pessoa transformada pelo Espírito. E você está sendo transformado de glória em glória. Todo dia um pouquinho do pastor Renato tem que sair para que a presença de Deus entre. Porque à medida que eu me distancio do mundo, eu fico mais próximo de Deus, mais parecido com Ele. O apóstolo Paulo, ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele chegou a um grau, a um nível, e é isso que Deus está te chamando nessa noite, para que você dê uma virada de chave, para que você chegue num nível que você não vai ser mais um menino. Você não vai ser mais uma criança. Você já percebeu que uma criança, muitas das vezes ela está correndo ali, está pulando, e muitas das vezes, olha, eu vou falar algo. Minha netinha, de 1 ano e 3 meses, aprendeu a subir na cama. Apóstolo, neto, subiu na cama. Aí, ela tudo quer brincar. Ela não tem noção do perigo. Ela deu uma corrida, aí parou porque eu estava dando a volta na cama, que eu já estava prevendo dela cair, a avó estava chegando na porta, aí ela tenta voltar, escorrega no pano e vai para o chão. Eu ainda coloquei a mão, amorteceu um pouco a queda, mas caiu. Ela não tinha noção do perigo. Tem muita gente, querido, que está dentro da igreja e não tem noção do perigo.
Porque é criança. Ela não tem aquela maturidade para entender as coisas de Deus ainda. E aí, ela cai com facilidade, ela se machuca, ela se arrebenta. Muitas das vezes você tem que pegar, né, dar um leitinho, um mingauzinho. Minha neta, quando vê minha cheirosa ali, minha esposa, ela sai correndo de manhã cedo, aí minha esposa ainda brinca assim, apóstolo. Fala assim, você só lembra de mim quando quer comer, né? Porque ela é agarrada comigo, mas é que igual a outra neta. Mas aí ele só lembra de mim quando você quer comer. O que eu estou falando? A criança, ela precisa ser cuidada. E Deus quer que você saia desse nível, que você comece a amadurecer, que você comece a entender o que tem dentro de você, o teu chamado, como o apóstolo Paulo, ele exortando a uma total dedicação ao evangelho e à sua missão, como prisioneiro de Cristo, a expressão andar de maneira digna, que a vida cristã não é apenas uma série de crenças, de dogma, mas uma prática contínua e coerente com os valores do reino de Deus. O apóstolo Paulo está, portanto, convocando a mim e a você, a todos nós, a você que está ouvindo de casa, a viver uma vida que venha refletir a vocação celestial recebida por Deus. O que tem dentro de você é muito precioso para você banalizar. Você está entendendo isso? O que tem dentro de você é muito precioso, é divino. E para que a minha vida esteja alinhado com o chamado que Deus colocou em mim e em você, nós precisamos viver uma vida de santidade. O apóstolo ele tem pregado, e a palavra que tem saído desse altar para a igreja, ele tem falado muito de oração. A santidade é exclusividade para Deus. É quando você se separa, que você abre mão das coisas do mundo e começa a receber o reino de Deus dentro de você. Quando você começa a orar, a leitura da palavra e a jejuar, Deus vai começar a transformar a tua vida por inteiro. Aquilo que você não tinha resposta, Ele vai ser a resposta. Aquilo que você não tinha discernimento, Ele vai te dar discernimento. Aquilo que de repente você achava que era impossível, Ele vai fazer o impossível. Mas é preciso que você esteja alinhado. João 17 fala assim: como tu, ó Pai, é em mim, que eles sejam um em nós. Você tem que chegar num nível, querido, de ser crente mimimi. O crente mimimi é aquele crente, apóstolo, que qualquer coisinha, eu não vou na igreja hoje. Aquela irmã lá da célula, aquele irmão, ele falou que eu cheguei atrasado, não sei o que. Como uma criança chorando. Mas quando você já chega a uma fase adulta, e aí, apóstolo, pastor Salatiel sabe como é que é o quartel, vem aqueles mimimizinhos, né? Aí chega lá o recruta, ele vem cheio de mimo da avó, cheio de mimo da mamãe, e aí ele já começa a entrar num ritmo de mudança, porque ele está sendo preparado para algo maior. Ele não pertence mais a ele. Ele pertence agora às Forças Armadas, para a defesa da nação. E aí ele é adestrado, ele é disciplinado, ele aprende sobre hierarquia. E às vezes, olhando para a palavra de Deus, você começa a entender algumas coisas que a vida imita. O aquartelamento, querido, é algo tão profundo, que é terra que filho chora e mãe não vê.
Quando você começa a pegar ele começa a adestrar ele, a treinar ele, dar instrução, treinamento, bota ele para ralar, como a gente fala lá, aí vai, você hoje, que hora que você ir embora? X horas, hoje você não vai não, você vai entrar na escala agora. Aí ele falou, mas ai meu Deus, não pertence mais a ele. Isso até acontece para quê? Para forjar. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele começa a forjar o caráter de Cristo em nós, porque ele passou pelo mesmo processo que você também está passando. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. A rede de homens liderada pelo pastor Leandro, a rede de mulheres liderada pela irmã Cristiane, ainda vou acertar. Os ministérios, a rede de casais, né? Curados para curar, né? As redes da igreja, os departamentos, precisa de homens e mulheres maduros. Homens e mulheres que vão despontar no Rio de Janeiro, na sua célula. A célula é uma extensão da igreja. Mas não pode ser qualquer pessoa. Porque se você botar uma quantidade de criança num determinado lugar, vira creche. Quem é professor aqui de creche? Sabe o que eu estou dizendo, né? E aí tem que correr, tem que dar mamadeira, aí o outro já está com a fralda mijada e corre, aí acerta, aí está com a assadura, você vai lá, arruma, aí leva um tombo. Igreja não é creche. Você entra criança, mas você amadurece e cresce. Quando Deus começa a trabalhar na sua mente, há uma renovação, há uma transformação, a metanoia, uma mente mudada, e aí você começa a entender, como o apóstolo Paulo entendeu, a vocação que ele tinha, o chamado, ele não podia negociar, ele não pertencia mais a ele não podia ficar mais com mimimi, então ele sabia que muitas das vezes ele apanhou numa cidade, foi quase morto, mas ele sabia que a vida dele pertencia ao Senhor, e ele estava proclamando o reino de Deus aqui na terra. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. O evangelho não é inclusão, é transformação. Porque se eu for incluir todo mundo aqui, vai virar uma bagunça. Mas quando você entra aqui e você começa a entender o que é o reino de Deus, a palavra que sai do altar para a tua vida, ela começa a dar direção, dar destino, começa a mudar uma chave, começa a mudar, sabe, o teu comportamento. E como eu estava falando aqui, nasceu no coração do nosso apóstolo, o DNA do homem integral. E aí, os homens estão sendo trabalhados, juntamente com a rede de homens, pastor Leandro. Também tem o DNA da mulher integral, Deus está trabalhando. E agora tem a academia do DNA do homem integral, daqui a pouquinho vai ter da mulher integral. Se você não faz parte, querido, ainda, há tempo de você se inscrever, porque ali estamos trabalhando, estamos em obra. Estamos em obra. Deus está trabalhando dentro do teu coração. Deus está virando uma chave na mente de alguns homens. Cadê os homens aqui que Deus já está transformando? O casamento está transformando lá. Você já está sentindo uma diferença. Tem esposa já glorificando a Deus porque está havendo uma mudança. E é assim que Deus faz na igreja. Ele usa um e outro para começar a aperfeiçoar o santo. E eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, uma vida de santidade, a unidade e há um testemunho eficaz no mundo, expressa o caráter de Cristo. Eu vou usar uma frase que o apóstolo usa muito aqui: o quanto tem de Cristo dentro de você? Quanto tem de Cristo dentro de você? Nós estamos aqui, vamos ministrar a Santa Ceia daqui a pouquinho, mas o que eu quero deixar para você nesse momento, o quanto Cristo já entrou dentro de você, que tem causado uma transformação a ponto de você renunciar à tua carne, você renunciar e começar a falar para Ele assim: Senhor,
me transforma, me limpa, me ajuda, Espírito Santo. A maior oração que você pode fazer, querido, é falar para o Espírito Santo assim: me ajuda, me ajuda. Começa a orar, começa a buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo. Versículo 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A unidade nos permite reconhecer a nossa dependência de Deus e a buscar a sua vontade, não a nossa própria vontade. Porque quando o meu coração está humilde, é porque Deus está trabalhando lá dentro. É quando Deus começa a trabalhar no nosso coração. E ser humilde não é você andar de chinelo de dedo, com uma calça rasgada, todo largado, falar assim: eu sou humilde. Não é isso. Ser humilde é você saber quem você é em Deus, quem você é no reino. Vós sois o quê? 1 Pedro lá, 2,9. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar nisso? Olha lá. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ué, propriedade exclusiva tua? Fala assim: eu não pertenço mais a mim mesmo. Então, vê o que você está fazendo com a glória que Deus colocou em você. E aí ele continua falando aqui de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para somar, a fim de proclamar. E aí, você tem se calado dentro da tua casa? Vira para a pessoa que está do lado e fala assim: se for mulher, você fala assim, princesa. E se for homem, você fala príncipe. Vós sois sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio real. Você sabe o que você está dizendo para você mesmo? Eu sou um príncipe. E um príncipe e uma princesa não anda de qualquer maneira. Ele não anda aí banalizando o reino. Não. Tem postura. Tem uma postura de quem é filho de Deus. Eu fico olhando a família real. Até para bater foto eles têm hierarquia, tem jeito. Na hora de comer, como ele vai, sabe, se portar, quando ele vai representar. E por que nós que somos filhos do rei dos reis, se portamos de qualquer maneira nesse mundo? Você é embaixador de Cristo, querido. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele sabia quem ele era diante de Deus. E ele ali escrevendo na prisão, ele não era limitado. Deus está falando para mim e para você que nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos crescer na palavra para tirar os limites que o mundo tem imposto diante de nós. Você é livre em Cristo Jesus. Você tem a presença do Espírito Santo que vai te transformando, vai, sabe, tirando aquilo, os carrapichos, ele vai limpando o teu coração e você vai sendo transformado dia após dia. Você tem que ser transformado, porque o Espírito Santo, ele faz isso. E como isso vai acontecer? Orando, jejuando e palavra. Orando, jejuando e palavra. Orando, jejuando e palavra. Até que não encontre mais o Renato. Até que não encontre mais quem? Quem? Eu não ouvi. Quando a presença de Deus invade, as trevas têm que sair. Quando a presença de Deus entra dentro de nós, aquilo que estava torto, sabe, em causa, ele tem que sair. Às vezes eu fico espantado, porque tem crente que tem 30 anos de igreja e ele parece que está pior do que quando ele veio.
sabe, come as coisas do mundo com farinha. Não tem uma transformação, não tem uma libertação. E aí quando dá o problema, ele corre, chega lá e fala assim: apóstolo, me ajuda, pastor, me ajuda. Para de ser criança, menino gospel. Seja filho, seja filha. Fala assim: Deus vai transformando aqui dentro. E aí, a mansidão é vista como uma característica essencial para a vida cristã, pois ela reflete o caráter de Cristo e promove a paz e a harmonia nas relações interpessoais. Então, querido, ser manso não é ser bobo. Ser manso não quer dizer que você vai deixar todo mundo fazer o que quiser com você, não. Mas você vai ter uma postura com a glória de Deus para responder com firmeza, mas também com sabedoria. Você vai ter uma visão espiritual para, no momento certo, quando as coisas estiverem tudo, sabe, explodindo, o shalom de Deus, a paz de Cristo vai estar dentro de você até o ponto que o Espírito Santo vai ter liberdade para direcionar a tua vida. O shalom, muito além de paz, é uma sensação de plenitude, saúde, prosperidade e harmonia, frequentemente traduzido como nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu confesso uma coisa, às vezes eu estou com a minha netinha, ela está muito agitada, aí começa a chamar a avó, e ela chega e fala assim: você não vai tirar minha paz, eu ministro o shalom de Deus. Aí ela vai acalmando. Tem situações, querido, que você parece que dentro da tua casa está faltando paz. Você vai abrir a tua boca e vai começar: shalom de Deus, me traz mansidão, shalom de Deus, começa a entrar dentro da minha casa, da minha família, shalom de Deus, começa a mudar essa situação, e você manso, calmo, humilde, calmo, sereno e tranquilo. Tinha um louvor que era assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, né? É assim que tem que ser a tua vida. Já foi lá embaixo, puxou. Por que eu estou falando isso, querido? Nós tivemos uma sexta-feira aqui, tivemos um sábado sendo alimentado, sendo instruído, e aí Deus começa a manifestar a glória dele, sabe como? Através de você na tua casa, na tua célula, na vizinhança, no teu trabalho. Essa semana vai ser diferente, essa semana não pode ser mais a mesma, porque Deus te escolheu. Essa semana vai acontecer, porque você foi plantado numa boa terra. A mansidão, a longanimidade é um dos aspectos do fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, e a paciência demonstrando o seu amor incondicional e a sua capacidade de esperar pela transformação do próximo. Além de transformar você, ele vai transformar quem está perto de você. E aí ele continua: suportando-vos em amor. Dar suporte aqui é você estar junto com o teu irmão e olhar para ele com misericórdia. Às vezes aquele que te faz, e aí você suporta ele e acaba ajudando ele, dando suporte. Você já parou para dar suporte ao teu líder na célula? É tua função, é minha função. Você já parou para dar suporte ao teu líder na rede de homens, na rede de mulheres, nos casais, dos mais experientes?
Hoje eu ouvi o apóstolo, ele estava falando, tem uma relação aqui, né? Para buscar os irmãos, levar os irmãos, isso é dar suporte. Não fique pensando que essa palavra, como eu apanhei. Porque ela não é assim, pastores, apóstolos? Deus, ele primeiro na gente, e a gente vai falando assim, ai, para, Deus, para aí, toma, você tem que ser o primeiro. E aí depois a gente chega com amor, carinho. Eu falo que o nosso apóstolo, ele fala com amor, com carinho. Até para bater com amor. Não é assim? Porque a ovelha sabe, escuta a voz do seu pastor. Ficaram calados? Na melhor parte. Vocês ficaram calados? Poxa, sabem me bater, mas também não querem saber apanhar, né? Né, apóstolo? Sabem me bater nos outros, mas não querem saber apanhar. Querido, é assim. A ovelha, muitas das vezes, por ela ir por alguns caminhos que não era para estar andando, quebra a patinha. Aí chega o pastor, ele pega e faz assim, ó. Aí bota de novo e ela vai. Feliz da vida. Vai ter situações, querido, que o teu líder vai chegar na tua patinha ali, que você está dando um probleminha aqui, ele vai fazer assim. E como é que você vai fazer? Não. Aposto. Como é que você vai fazer? Cadê os ovelhinhos? Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade indica que não se trata apenas de evitar as divisões, mas de cultivar um espiritual vínculo ativo e dinâmico. Isso deve ser feito dentro do contexto do Espírito Santo, que é o agente de nossa união. O vínculo da paz não só conecta os crentes entre si, mas também reflete o estado de harmonia que deve existir no corpo de Cristo. Tem que haver uma harmonia. Você tem que olhar para o teu irmão e ter compaixão, tem que ter harmonia. Você tem que olhar para ele e falar assim, irmão, o que você está precisando? E aí, de repente, tem pessoas que estão atravessando um momento tão difícil na sua vida que elas se calam. Mas se você tem o vínculo da paz... Quem já mexeu com o computador aqui? No trabalho, são vários computadores interligados, ligados a uma rede. Você pode conectar um com o outro e você trabalhar ali, mandar uma mensagem, o outro manda para você, não é assim? Imagina você, um homem ou uma mulher inteligente, conectado pelo vínculo da paz, pelo Espírito Santo que habita dentro de você, e você já... Poxa, o irmão tal deve estar atravessando um problema. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Eu vou orar por ele. Eu vou visitar ele. Eu vou perguntar a ele o que ele está passando. Esse é o vínculo. Eu e você. O vínculo da paz. A paz, sabe, reinando dentro da igreja, mas todos conectados uns com os outros. Deus está separando homens e mulheres aqui maduros espiritualmente, para liderar. O apóstolo falou aqui e aí, abre para mim aí Isaías 54, versículo 2 e 3. Olha que interessante. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas e reforça as estacas. Pois hás de transbordar para a direita, para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará as cidades abandonadas. O apóstolo ele falou aqui, as nossas células vão alcançar lugares onde a nossa igreja está aqui, não pode ir lá, mas vai haver um Sião em cada célula. Daqui a pouquinho vai virar uma igreja, e essa igreja vai alargar, vai expandir, e os 10 milhares estão vindo.
dos 4 cantos estão começando a chegar. Você está sentindo isso? Você está vendo isso? Você pode dizer assim, que venham os 10 milhares, que venha, sabe, aquelas pessoas, como o apóstolo ele gosta, os mais complicados venham para cá, aqueles que precisam ser libertos, transformados, mas Deus precisa de nós. O apóstolo Paulo ele fala, eu plantei, Apolo regou, Deus deu. Vamos lá? Você vai virar e vai falar assim, eu. E agora eu vou fazer uma pergunta. Cadê os Apolos de Deus? Você tem que fazer a tua parte. Os Apolos são aqueles que estão do teu lado e vão te ajudar no ministério, vão te ajudar, sabe, a regar. E Deus vai dar o crescimento. Então, quando o teu líder convocar você, te chamar, seja o Apolo. Porque ele está plantando e você vai regar. Você dentro da tua casa, você vai plantar. E a outra esposa vai regar. Aí você vai começar a ver que teus filhos vão começar a vir para a casa do Senhor. O teu marido vai começar a vir para a casa do Senhor. A tua esposa, os teus familiares, a tua vizinhança. Ah, aquela vizinha só me perturba, aquele vizinho, meu Deus do céu. Seja um Apolo, comece a regar, vai regando a palavra de Deus lá, vai começando a levar a palavra de Deus para aquela vida, e você vai ver que daqui a pouquinho ela está aqui, junto com você. Deus está procurando os Apolos para ajudar a regar o trabalho que está na mão do nosso apóstolo. O apóstolo tem plantado algo tremendo daqui do altar na vida de vocês, e está chamando uma igreja que vai fazer a diferença nesses dias. Você pode levantar a tua mão e falar assim, Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo, Senhor. Você abre teu coração diante do Senhor agora. Fala assim, Senhor, conta comigo. Porque eu preciso dentro da minha família. Eu preciso no meu trabalho. Às vezes eu chego lá, o ambiente está tão pesado, mas eu conto contigo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que eu seja a luz naquele lugar de trevas, Senhor, que eu seja o Apolo ali naquele lugar, para começar a regar, para o Senhor começar a fazer crescer a tua paz, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, para libertar os cativos, para transformar aquele lugar, transformar aquele ambiente. Começa a declarar isso nessa noite. O apóstolo Paulo não apenas chama os crentes a manter a paz, mas a se engajarem positivamente, visando um ambiente onde o amor e a paciência e a tolerância prevaleçam. A unidade em Cristo, que é fundamental para a edificação da igreja. Amém? Versículo 4, versículo 5 e versículo 6, por favor, de Efésios. Pode colocar aqui para mim, por favor? Isso. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos, meio de todos e em todos. Aqui, há 7 dizendo um só corpo, um só Espírito, uma única esperança, um só Senhor, uma única fé, um único batismo, um só Deus e Pai. Isso aqui é a plenitude de Deus. É sobre a igreja. É sobre mim e você. A igreja não é um bando que cada um vai para um lado. Tem um governo. Tem um Senhor sobre nós. E nós precisamos estar alinhados. O apóstolo ele estava falando aqui, Salmo 133, o bálsamo descendo, escorrendo por todo o corpo. Quem estava aqui na convergência escutou. E no final, ali o Senhor ordena a bênção. Quando eu estou numa célula, quando eu estou funcionando
na casa de Deus, quando eu estou ligado com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha igreja, envolvido, é o corpo. O cabeça é Cristo, mas é o corpo em movimento. E a uma não pode ser mais a mesma. A tua casa não pode ser mais a mesma. Engenho da Rainha não pode ser mais o mesmo. O Meia, Del Castilho, não pode ser mais o mesmo, porque o corpo de Cristo, você e eu, que estamos aqui, estamos recebendo um bálsamo, e o bálsamo ele vai curar, ele começa de dentro para fora, ele vai nos curar, ele vai nos transformar, ele vai nos, fazer você uma pessoa nova, e vai haver uma mudança de tal ponto, que o Senhor vai começar a ordenar a bênção. Esse lugar Deus separou há 26 anos atrás, se eu não me engano é 26 anos, apóstolo, aqui, a Pepsi. O apóstolo está sempre falando aqui do templo e tudo, mas querido, a igreja aqui é o quartel. Você está recebendo pela vida dos nossos pastores, do apóstolo, a instrução. Quartel é assim, instrução, você começa a receber, e aí você vai lá, você vai treinar, você vai ter ordem unida, você vai começar, a correr, vai começar a tirar os serviços, daqui a pouquinho você está sendo adestrado, aí você passa a comandar, ele começa a fazer cursos e você vai comandando, aí você passa a ser o mais antigo, você vai sendo assim, e é assim na casa de Deus também, porque quando você está no reino de Deus, Deus começa a te preparar, você vai liderar uma célula, vai liderar uma rede, você vai começar a movimentar, e você vai receber a instrução, e você vai aplicar aquela instrução na tua vida. Tem que haver uma mudança. E aqui fala da unidade soberana de Deus. O apóstolo Paulo enfatiza a importância da unidade dentro do corpo de Cristo. O apóstolo ressalta que todos os filhos de Deus, independentemente das suas diversas crenças, amém, dos seus sentimentos, são reconhecidos como filhos, sob a mesma paternidade divina. Há um só corpo, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos. Ele está falando assim, você é filho de Deus, você tem uma paternidade, você não está solto nesse mundo, porque você como filho, o Senhor Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege, Ele te sustenta, Ele te renova, Ele te fortalece. Você está na mão dele. A essência divina operando em harmonia para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 7, 8, 9, 10 fala sobre os dons da graça. É algo que Cristo deu com alegria para a igreja, para ser usado aqui na igreja. Deus trabalhando, e foi dado a cada um. O apóstolo Paulo fala sobre o ministério de Cristo, como ele concede dons à igreja. Ele cita salmos, destacando a ascensão de Cristo, a sua alegria em conceder esses ministérios, esse dom. O dom não é teu para teu bem próprio, é para a edificação do corpo, é para ser usado na igreja. O apóstolo ele fez aqui escola de dons. Tem pregações, depois você vai lá, pega lá no Cian, no app, você vai ver as pregações do apóstolo falando, colocando os pontos, falando dos dons, para você entender a terra que você foi plantado. Versículo 11, 12 e 13. Os ministérios da igreja, quer ver? 11, 12 e 13 fala assim, assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. O teu líder, o teu apóstolo, os teus pastores, aqueles que lideram sobre você, estão equipando vocês, estão aperfeiçoando. Aperfeiçoar é fazer você treinar tanto, você aprender tanto, até que não ache mais você. Quando olharem para você, vão ver um soldado de Cristo. Vão olhar para você, vão ver um homem e uma mulher de Deus. Um crente maduro, fiel, atuante, sábio na palavra,
vão olhar Cristo em você. Vai olhar Cristo em você. Mas você precisa estar aqui para ser aperfeiçoado. Você não vai ser aperfeiçoado vendo uma série, um filme. Não. Quando você vem para cá, o apóstolo falou, poxa, ministrei 7 vezes. Mas ele faz isso com prazer. Quando a gente está dando aula, seu líder está preparando a mensagem para a célula, nas redes, ele pega um tempo, ele estuda, sabe? Ele se aprofunda, ele vai lá, pega uma palavra, pega outra, e ele vai nutrindo o coração dele, ele anota, escreve, sabe para quê? Para te aperfeiçoar, para haver uma mudança dentro de você, dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua família. Você tem que mudar. E nessa noite Deus está falando conosco. Deus equipou primeiro esses homens para que você e eu pudéssemos ser transformados. Tem que haver mudança. Fala para a pessoa que está no aperfeiçoamento dos santos. Você é santo? Levanta a mão aí quem é santo. Melhor ainda, faz. Você é santo? Querido, sai do raso. Você aqui recebe palavra. Você recebe palavra, sai do raso. Vai estudar a palavra. Vai, come, né? As palavras que você vê, quando você ouvir, logo acho que comi. Vai comendo a palavra de Deus. Vai, sabe, se alimentando. Quando você se alimentar da palavra, você vai mastigando. Faz igual o boi debulhando, ele faz ali com a saliva, ele mastiga, aí ele parece que vai vomitar, aquilo vem, ele traz de volta a palavra, ele mastiga, aí a grama, aliás, aí ele vai de novo, aí ele vai, até que aquilo fica uma massa bem macia, aí ele engole. Você tem feito isso no teu dia a dia? Você tem pego, né? Você pega a tua Bíblia e você vai ler, aí você não entende. Sabe o que você tem que fazer? Espírito Santo, me revela a tua palavra, abre o meu entendimento, abre os meus olhos. Senhor, me faz saltar aqui, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida, o que o Senhor quer me revelar. E você lê de novo, aí você lê de novo, aí você lê de novo, aí volta. Aí ali você pega a referência, vai ler a referência, aí você volta, lê de novo. Vai ter uma hora que aquilo vai fazer assim na tua mente, ó. Vai destravar. E aí você vai se alimentar. E aí você vai crescer. Então, querido, esse crescimento, né? No versículo 14, 15, 16, fala desse crescimento do corpo. Interessante que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala para você alcançar a plenitude. Sabe? Você chegar no nível de sair do raso, você crescer. Como eu falei, o crescimento do corpo, esses 3 versículos anunciam a importância de não sermos mais como crianças. Querido, o apóstolo tem falado isso aqui, os pastores, o teu líder, eu creio que ele fala isso também na tua célula. Hoje em dia você abre o celular, vem uma enxurrada de palavras, né? Você começa, sabe, a pegar aquelas palavras, você vai lendo, aí aquilo faz te embaralha a mente. Cada um puxa para um lado, uma palavra diferente da outra, aí um desconstruindo. Olha, eu quando era jovem, eu tive um pastor, minha mãe gostava muito de ir para reunião de oração, apóstolo. Aí se enfurnava nos lugares aí que só Jesus, a gente ajoelhava. Eu tenho calo aqui no joelho até hoje, foi bom, porque eu oro de joelho. Mas minha mãe me arrastava, porque eu era criança, eu ia com ela. Às vezes eu dormia no banco. Mas estava na casa do Senhor. E aquelas orações lá, quando ela chegava dentro da igreja, o pastor dela falava assim: eu tenho o maior trabalho para preparar a mensagem, o maior trabalho para orar, né? Para Deus trazer a revelação. E aí eu prego para a igreja, aí chega um outro lá, desconstrói tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Cuidado no lugar onde você está buscando o teu alimento.
Aprenda a buscar o alimento aonde você congrega. Deus tem nos alimentado. Deus tem nos alimentado. Você pode dizer, Deus tem me alimentado. Queria chamar o Ministério de Música aqui. Mas eu queria fazer um convite a você nessa noite. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que, no seu coração, sabe que você tem mais a entregar ao Senhor. Que você pode melhorar para o Senhor. Pessoas que querem sair do raso para ir a níveis diferentes. A uma realidade diferente. Eu vou pedir para você ficar de pé. Para você sair do teu lugar, vir aqui na frente. Só aqueles que acham que precisam melhorar. Aqueles que entendem que Deus te chamou para algo maior. Aqueles que precisam crescer, ter maturidade. Porque a maturidade vai gerar unidade. Amém? Porque um crente maduro, ele é transformado. Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida nessa noite. Você quer a tua casa servindo ao Senhor? Deixa Deus agir. Deixa Deus te transformar. Começa a falar com Ele aqui no altar que você vai chorar, você vai receber. Mas antes de orar pela tua vida, eu quero orar com aqueles, e aí eu vou pedir para toda a igreja agora fechar os olhos. Nós já vamos estar ministrando a ceia. Quero que todo mundo feche seus olhos agora. Eu quero que você que entrou aqui, desacreditado, achando que na tua vida não tem mais solução, que a tua vida é o mesmo do mesmo, é o mais do mesmo, não muda. Você já ouviu palavra, você olha, o meu casamento não muda, os meus filhos não mudam, o meu ministério não muda, eu fico de um lado para o outro sendo levado por qualquer tipo de doutrina, ou eu ainda não tive uma real e verdadeira entrega diante do Senhor. Eu quero orar por você, porque Deus está te chamando. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele era livre. E Deus está te chamando nessa noite, para que você seja livre. De repente as circunstâncias estão te aprisionando. Deus está falando para você nessa noite: eu quero libertar você dessas cadeias, desses grilhões. Você vai fazer essa oração junto comigo. Coloca a mão no teu coração. Só eu estou olhando para você agora. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Porque eu entendi que o Senhor tem algo precioso para mim. Que o Senhor quer morar dentro de mim. Que o Senhor quer fazer morada. Que o Senhor quer me transformar. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. Para que eu possa morar contigo na eternidade. Para que eu tenha a minha vida transformada. Pelo teu amor e pela tua graça. Nessa noite, meu Pai, eu sou teu. Eu sou teu. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.